Gente, boa noite, tudo bom? Então, tava eu aqui pronta para dormir. Só que antes disso, eu amo estar fazendo a minha leitura diária. Eu tô até de camisolinha, não tem jeito. Mas é incrível quando Deus fala muito forte com a gente. E hoje ele falou muito a respeito de fé, de ação. Às vezes mesmo no meio da angústia, que a gente se coloca em oração, né, e se move por fé. Mas o Senhor quer que a gente, mesmo se movendo por fé e orando, nós tenhamos ação. Porque tem coisas, sabe, que Deus deseja que a gente faça. Mas eu li algo muito bacana, que eu vou ler para vocês, que fala o seguinte: não deixe para Deus aquilo que compete a você fazer. E isso foi muito forte no meu coração. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas estão passando necessidades, às vezes elas estão angustiadas, só que deixam essa angústia, né, se tornar até uma depressão, uma tristeza tão profunda ao ponto de tornar uma depressão. Mas não se move. Acha que tudo vai cair do céu, né? E é incrível como Deus me levou a duas passagens lindas da Bíblia. E tem uma lá em 1 Samuel que falou muito forte comigo. Meu Deus, como foi lindo. E é incrível que no meio daquela angústia, no meio daquela falta de força, daquela tristeza, por Davi ter visto o que ele viu, a guerra total, um holocausto total, porque levaram mulheres, crianças, né, reféns de uma guerra. E mesmo assim, ele se posicionou, perguntou a Deus o que deveria fazer. Deus disse: vá, permaneça forte, porque eu te fortaleço. E porque ele foi, Deus ainda levantou, adoro, um inimigo para ajudar ele. É incrível, porque é isso que ele faz. Sabe, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da falta de força, quando a gente diz: eu vou, eu me posiciono, Deus levanta, sabe? Deus levanta. Eu vou ler para vocês. É uma passagem, não vou te dizer que é longa não, porque eu vou tentar reduzir o máximo. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 30. E se você se colocar para ler, é uma história muito forte, muito bonita, quando Davi chega em Ziclac, que é uma cidade, e ele vê a cidade completamente destruída pelos amalequitas. Eu vou só resumir mais ou menos. Mas naquela passagem que eu disse, quando ele perguntou ao Senhor, está no verso 8, que ele pergunta ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Eu irei alcançá-lo? Será que mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo angustiado, depois de ver essa guerra toda, depois de ver minhas mulheres sendo levadas na época, né? Porque Davi, apesar de um monte de problema, ele tinha um coração voltado para Deus. O Senhor respondeu: persegue-as, de certo a alcançará e libertará os prisioneiros. Gente, a história é linda, sabe? Porque quando ele chega, ele vê que as mulheres tinham sido levadas cativo, mataram todo mundo, queimaram todo mundo. A cidade estava toda queimada, toda bagunçada de fogo. Não viu mais nada. E teve um momento que quando Davi se posicionou e disse: eu vou, mesmo fraco, porque o Senhor me diz para mim ir. O Senhor diz que eu vou alcançar. O Senhor diz que é para me perseguir.
no verso 11 desse mesmo capítulo de 1 Samuel 30, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram até Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de paxa de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. Um inimigo. O próprio, que destruiu tudo que Davi acabou de ver, né? E meu senhor me deixou para trás porque eu adoeci. E de fato, ele falou tudo, inclusive que tinha colocado fogo em Ziclag. Então, um inimigo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Mesmo angustiado, mesmo sem força, mesmo passando por tantas coisas, sabe? Quando você se posiciona, quando você diz um sim, quando você coloca a tua fé em ação, quando tu entende que orar mais ação é igual o milagre e o sobrenatural de Deus, Deus levanta até mesmo os teus inimigos. É sobrenatural. E eu queria te dizer, lá em 1 Crônicas, no capítulo 27, dos versos 27 ao 34, fala sobre muitos servos de Davi que trabalhavam. E ele fala aqui, ele vai falando sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, sobre os que Davides entrava para as adegas do vinho. Ele vai mostrando aqui o quanto existiam trabalhadores, sabe? O quanto as pessoas realmente devem trabalhar. O Senhor espera por isso, o Senhor espera que nós tenhamos ação também mediante a nossa fé. Sabe, as pessoas, às vezes, elas querem tanto que as coisas caiam do céu e não se posicionam. E deixa eu te dizer uma coisa, assim como está lá em 2 Crônicas, que eu acabei de falar, em 1 Crônicas, quando você se posiciona, quando você deseja viver aquilo que Deus tem para você, quando você se coloca fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, no teu trabalho, naquilo que você faz, é exatamente nesse lugar que o Senhor te levanta. É exatamente nesse lugar que vem o milagre. É exatamente nesse lugar que vem o sobrenatural de Deus. Então, bora lá. É fé mais ação. Não descansa. Confia. Não que você tenha que agir com a tua própria força, sabe? Mas se você tem uma promessa, se você tem uma visão, e se você sabe onde você vai chegar, coloque em prática aquilo que Deus já passou para você, aquilo que Deus já te deu como visão. E quer fazer algo diferente? Entrega para Ele também. Porque mesmo sendo um tempo e um momento que você está fazendo algo que ainda não é relacionado àquilo que Deus tem para você, Ele vai mover céus e terras para colocar você naquele lugar. Porque você disse um sim. Tá bom? Então não deixa a angústia bater. Não deixa a tristeza bater. Entrega ao teu Deus, confia no teu Pai, porque Ele vai levantar pessoas, Ele vai ativar coisas e Ele vai mover céus e terras para tocar a tua vida e para fazer você chegar ao destino desejado dEle, ao teu propósito. Amém? Que Jesus te abençoe.